amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso segundo programa Você Tem um Minuto? Eu sou o seminarista estagiário Gutenberg Lacerda. Estarei mais uma vez aqui com vocês apresentando este programa que é idealizado pela PASCOM em parceria com a paróquia de Brejinho, paróquia São Sebastião. No programa de hoje nós vamos tratar sobre dois assuntos: sobre o conceito do que é a igreja e a sua estrutura enquanto instituição humana. Também no programa de hoje nós teremos uma entrevista com uma das líderes da comunidade de Brejinho de Tomé, já apresentando essa questão do que são as comunidades e como é a realidade para a formação de cada uma delas. No início do nosso programa não poderia ser diferente. Nós vamos nos voltar à nossa Mãe do Céu, pedindo as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe da Igreja, protegei os vossos servos e ajuda-nos a caminhar os caminhos do Teu Filho. Ajuda-nos a responder sim, como Tu respondeste com tanto amor. Ajuda-nos a servir, a construir um mundo novo, a inaugurar o reino do Teu Filho entre os homens. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos agora para o nosso primeiro bloco, conhecendo a nossa fé. Meu amigo, vamos iniciar o nosso primeiro bloco conhecendo a nossa fé, primeiro dando algumas informações básicas. O que nós usamos nesse programa, através das instruções, das informações, da catequese, da evangelização, é fruto também de uma experiência que a igreja está caminhando. Ora, nós não estamos aqui para trazer opiniões pessoais, mas para trazer a melhor forma de informar você. Toda comunidade, muitas vezes, vai buscar elementos fora da igreja, respostas para questões que estão dentro da igreja, buscando, às vezes, informações que vêm de pessoas sem uma formação ou até mesmo de fontes não muito confiáveis. Por isso que no nosso encontro, Você Tem um Minuto, nós não usaremos outros documentos a não ser os documentos da igreja. O direito canônico, o catecismo da igreja, a Sagrada Escritura, os documentos conciliares, os documentos papais. Tudo isso para nós mantermos a fidelidade da informação que nós queremos transmitir a você. Hoje nós vamos tratar sobre o conceito do que é a igreja. Muitas vezes nós falamos fazer parte da igreja, mas não conhecemos nem o que ela é. Nós vamos apresentar aqui de uma maneira muito sucinta, muito resumida, breve, mas tentaremos ser fiéis àquilo que está no documento, um dos mais importantes da igreja, que é o Catecismo da Igreja Católica. Na segunda seção deste documento, onde se trata da profissão da fé cristã, nós vamos encontrar no parágrafo 781 algumas definições breves, mas muito importantes sobre o que é a igreja. A primeira definição que nós vamos encontrar é que a igreja é povo de Deus. Por que povo de Deus? O povo de Deus, um povo sacerdotal. Todos recebemos esse sacerdócio no nosso batismo. Esse sacerdócio é dado pelo próprio Deus. Todos nós somos capazes de nos direcionar, de nos oferecer ao Senhor. Este povo de Deus que vem sendo construído e constituído ao longo dos milênios. Esse povo de Deus que o próprio Senhor chamou a partir de Abraão. Este povo de Deus que também foi reunido em Moisés
esse povo de Deus que foi novamente reunido e agora regenerado no sangue do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Este povo de Deus que é a igreja que caminha sobre a terra, anunciando sua palavra, seus mandamentos, o seu evangelho. A segunda definição de povo de Deus é que a igreja é corpo de Cristo. A segunda definição que nós encontramos no Catecismo da Igreja é que a igreja é corpo de Cristo. Por que corpo de Cristo? Paulo, ele vai fazer uma apresentação muito bonita comparando a igreja, a comunidade cristã, com um corpo humano, onde cada um tem uma função. São diferentes, papéis distintos e até localizados em lugares estratégicos, mas nenhum sobrevive separado da integridade. O dedo, a mão, eles se comunicam e não podem existir fora do braço, e o braço não pode existir fora do corpo. E todos esses elementos do corpo, comparando Paulo, não sobrevivem sem a cabeça. A cabeça é o próprio Jesus Cristo. Portanto, Paulo nos ensina que todos nós, membros de Cristo, temos uma importância, temos um papel a cumprir, mas só estaremos realizando estes papéis com coerência se estivermos ligados à cabeça, porque é ela que nos direciona, é ela que nos aponta, é ela que nos comanda. Portanto, a igreja separada, dividida, mutilada, não pode ser corpo de Cristo. A igreja sem Cristo não é igreja, é morta. A terceira definição do que é a igreja é que ela é templo do Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo, desde a criação, vem criando e animando a criação de Deus. Hoje também, a igreja é animada, impulsionada e santificada pelo Espírito de Deus. Este Espírito é o que faz a igreja ser santa. A parte humana é pecadora, é limitada, é errante. Agora, a parte do Espírito Santo é o que nos impulsiona ao nosso Deus e a sempre experimentarmos novos caminhos, a descobrirmos um novo jeito de caminhar com o nosso Deus. No Concílio Vaticano II, o São João 23 diz que era necessário um novo sopro do Espírito Santo, um adionamento, uma reanimação do ânimo da igreja. Continuando sobre os conceitos encontrados no Catecismo, ele também vai explicar por que nós chamamos a igreja de apostólica, católica, santa. A Igreja Católica recebe esse nome porque ela é universal. A expressão católico, traduzindo, quer dizer justamente isso, universal. Mas por que universal? Porque ela está espalhada por todo o mundo. Onde quer que um cristão católico esteja, aí também está a igreja. Ela é universal, ela está em todos os lugares, falando em todas as línguas, em todas as culturas, em todas as realidades, não importando ela qual seja. Ela é santa, como eu disse anteriormente, santa porque ela nasce do próprio Deus, do desejo do próprio Deus, do coração do próprio Deus. Ela é santa porque ela é guiada, levada e corrigida pelo Espírito Santo. E ela também é santa porque ela santifica através dos sacramentos, através da palavra, através do testemunho. A igreja ela é apostólica. Por que apostólica? Porque ela é alicerçada sobre os apóstolos. São os 12 apóstolos que fundamentam a estrutura da igreja.
os nossos bispos são sucessores dos apóstolos. São eles que guardam o tesouro da fé. É através dessa tradição apostólica que nós chegamos até os dias de hoje. Muito importante nós guardarmos esta tradição do apostolado, ou seja, daqueles que são enviados, daqueles que são colocados para guiar e para manter a igreja. A igreja, em sua beleza total, poderia ser dita muitas outras coisas, mas creio eu que estas estejam bem fundamentadas. O Papa Francisco, recentemente, recuperou um conceito que há algum tempo estava sendo esquecido. É verdade, é a sinodalidade. Sinodalidade porque a igreja é comunhão. A igreja, diferente do que alguns pregam e até imaginam, ela não é uma monarquia, muito menos uma democracia. A igreja, ela é comunhão. Comunhão porque entre a diversidade, entre os diferentes meios de pensar, ela age unida. Unida mantendo a verdade que é Cristo, que está baseada na tradição, na Sagrada Escritura e no magistério. Espero ter ajudado você um pouco nessa primeira parte do nosso encontro, que é entendermos um pouco melhor sobre o conceito do que é a igreja. Volto a dizer, uma forma breve, resumida, mas bem fundamentada. Na segunda parte desse nosso encontro, nós vamos tratar sobre a estrutura, digamos assim, enquanto organização humana, porque muitas pessoas não compreendem como a igreja se organiza enquanto instituição, o que é uma diocese, o que é a sé romana, o que é uma paróquia, o que são as comunidades. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Só um minutinho, já volto. Meu amigo e minha amiga, agora nós vamos tentar apresentar para você um pouco, bem resumido, do que é a igreja enquanto uma instituição humana, ou seja, a maneira como ela se organiza no mundo, porque ela precisa disso para evangelizar, para a sua missão, enfim, para todos os seus trabalhos pastorais. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: a igreja é católica, apostólica, romana. O que é que tem a ver esse romano aí no meio? Porque a sede da igreja está em Roma. De modo mais especial, na cidade do Vaticano, que é uma cidade dentro da cidade de Roma. Mas por que Roma é a sede da igreja? Porque foi em Roma que foram martirizados os apóstolos Pedro e Paulo. E depois de escavações e de estudos, se descobriu um cemitério, onde hoje é a cidade do Vaticano. Lá foram encontradas as catatumbas desses dois grandes apóstolos. Pedro estava guiando a igreja de Roma. Por isso que se diz que lá está a Cátedra de Pedro. E é por essa razão também que o Sumo Pontífice, o Papa, é sucessor do apóstolo Pedro. E é por isso que ele assume a Cátedra de Pedro. Bom, no mundo, a igreja ela é organizada da seguinte maneira: entre dioceses, dentro de cada diocese, paróquias, e nas paróquias, as comunidades, que nós chamamos de capelas. Cada diocese tem o seu bispo. Todos os bispos têm a mesma dignidade, o mesmo mérito. Mas entre todos os bispos, existe a primazia do sucessor de Pedro, o Papa. Todos os bispos, mesmo tendo o mesmo mérito, digamos assim, eles desempenham papéis diferentes dentro da igreja. Alguns podem ser arcebispos, outros podem ser cardeais, mas isso não diminui ou aumenta a importância de um sobre o outro. Todos são bispos da igreja. Cada diocese ela é formada por paróquias e cada paróquia ela é formada por comunidades. Bom, as paróquias elas são guiadas, dirigidas por um pároco.
O pároco não pode existir, ele não é sem o bispo, porque o bispo é a cabeça da igreja. O padre não caminha sozinho, ele tem que estar ligado a uma diocese, ele tem que estar ligado a um bispo. Assim também como as comunidades eclesiais, as capelas, elas não podem caminhar sem o pároco, ou seja, sem aquele que traz a mensagem do bispo, aquele que deve desempenhar e guiar aquela porção do povo de Deus. Cada comunidade, ela também tem a sua estrutura. Ela evangeliza, ela tem missão, ela tem as celebrações litúrgicas, ela tem as pastorais. Cada uma dessas não caminham sozinho. Todas têm um interesse e um ponto a se chegar, que é a inauguração do Reino de Deus, que é a evangelização. Meu amigo, eu espero que tenha lhe ajudado um pouquinho a entender sobre essa organização enquanto instituição humana. Só lembrando, a sede da igreja é em Roma, de modo mais especial na Cidade do Vaticano. Em todo o mundo existem as dioceses, diocese de Afogados da Engazeira, diocese de Pesqueira, diocese de Petrolina, Olinda e Recife, enfim, são muitas dioceses. Cada diocese é guiada, é gerida, é abençoada por um bispo. Cada diocese ela é formada por paróquias e as paróquias são formadas por comunidades. Bom, agora nós vamos conhecer uma dessas comunidades aqui da paróquia de São Sebastião, que é a comunidade Brejinho de Tomé. Nós vamos fazer não uma reportagem, uma entrevista como nós fizemos da vez anterior, mas uma reportagem com Dona Francisca, que é uma das líderes e uma das fundadoras daquela comunidade. Eu espero que você goste. Até daqui a pouco no nosso segundo bloco com Dona Francisca. Bom, meus amigos, minhas amigas, hoje nós estamos aqui na comunidade Brejinho de Tomé para fazer essa entrevista com Dona Francisca, mas também para ver a história dessa comunidade, Capela de São José, das famílias que aqui residem. Dona Francisca, como foi que começou a história dessa capela? A história dessa capela começou assim. Eu estava mais com o Mário Zefinho no Rosário trabalhando. E aí deu o destino da gente construir essa capela aqui. Aí nós combinamos, mas não tinha terra para fazer a capela. Aí seu Sebastião Batata estava lá no Rosário Martins. Aí mas ele disse, vamos pedir a compadre Sebastião Batata, ele era compadre dele. Aí eu disse, vamos, eu não tenho coragem de pedir não, só se tu pedir. Aí ela disse, eu peço. Aí eu tomei na hora. Também na hora ele deu, fez tudo, deu dificuldade, deu não. Aí nós viemos para casa muito contentes e quando cheguei em casa já planejando construir a capela. E como foi que chegaram a escolher o padroeiro aqui da comunidade, que é São José? Como foi a escolha do padroeiro? A escolha do padroeiro foi porque meu pai se chamava José e era muito devoto. E já tinha morrido, aí nós escolhemos não ter. Então o santo não teve para ser o padroeiro. Se chamava José. Para fazer essa homenagem, né? E também aumentar a devoção na comunidade. E quantos anos faz da construção do início dessa comunidade eclesial? É uns 25 anos. Muito bem, 25 anos da existência dessa comunidade e hoje nós estamos aqui, uma comunidade ativa, que tenta participar, vem com toda a dificuldade, né, Dona Francisca? Então nós agradecemos a ela, que contou um pouquinho, relatou um pouco da história da nossa comunidade e a próxima comunidade pode ser a sua. Até mais. Tchau, tchau. Meu irmão, minha irmã, espero que você tenha gostado da nossa reportagem lá na comunidade de Brejinho do Tomé, junto com Dona Francisca. É uma pessoa muito boa, uma pessoa além da idade, mas é uma pessoa muito ativa e muito
assim criativa dentro da sua comunidade. Obrigado a ela e obrigado a todos. Agora nós vamos para o nosso terceiro bloco do nosso programa Você Tem um Minuto, que é a agenda paroquial. Bom, nessa nossa semana, início de agosto, nós teremos no dia 5 uma palestra na escola, lá na comunidade de Lagoinha, às 10 horas. Nós vamos tratar sobre o tema Os Filhos são Herança do Senhor. E desde já nós agradecemos o convite à direção daquela comunidade. Às 16 horas e 30 minutos, nós teremos celebração em Batinga do Tauá. Às 19 horas, celebração eucarística aqui na matriz da paróquia. No sábado, dia 6, nós teremos batizados às 9 horas da manhã. Às 16 horas, Lagoa dos Campos. Às 18h30, nós teremos uma reunião formação aqui no Salão Paroquial. E às 19 horas, nós teremos uma celebração na comunidade de Lagoinha. No domingo, dia 7, nós teremos uma celebração em Vila de Fátima, onde está o monumento de Nossa Senhora de Fátima. E às 19 horas, nós teremos a Santa Missa presidida por nosso bispo, Dom Egídio Bisol, onde ele vai fazer a instituição no Ministério de Eleitor do nosso candidato ao diaconato permanente, Genaldo Araújo, a quem nós mandamos um forte abraço para ele e para toda a sua família. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui encerrando o nosso segundo programa Você Tem um Minuto. Neste programa, nós trouxemos para vocês o conceito do que é igreja e um pouquinho da sua estrutura enquanto instituição humana. Mas eu queria ressaltar uma informação. Nós não podemos ficar com a imagem que a igreja é apenas o bispo, o padre, o diácono, o seminarista ou quem lê. Não. A igreja é todo o povo de Deus. Todos nós somos constituídos igreja pelo batismo. Todos nós somos responsáveis pela igreja, pela Eucaristia. Todos nós somos responsáveis pela missão de evangelizar, de levar o nome de Jesus a todo ser, a toda criatura. Não só com palavras, mas com atitudes. Que a Virgem Maria nos auxilie a sermos estes missionários da igreja, a termos amor pela igreja e a não desistirmos nunca do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus e até o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.